Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Provérbios 6, o versículo 19 diz assim: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Essa é a 7ª coisa que o Senhor odeia e a sua alma abomina. E o Senhor me trouxe a lembrança de uma passagem que expressa esse versículo. Mas primeiro a gente tem que entender o que é uma testemunha falsa. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu tenho me comportado como uma testemunha falsa, eu já não estou imitando Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter nas nossas mentes. Como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora a pergunta que fica para nós é: eu tenho imitado Jesus nessa terra de viventes? Porque o nosso Senhor Jesus andou num caminho onde não há pecado, e Ele não mentiu, não errou numa palavra que saiu da sua boca, ou seja, Ele não proferiu mentiras. Será que o que tem saído das nossas bocas, além de mentiras, tem semeado contenda entre os nossos irmãos? A palavra de Deus diz que a língua é um pequeno membro que não se pode domar. Está lá em Tiago. É um mal que não se pode refrear, e a língua está cheia de peçonha mortal. Então a língua, tudo que sai da nossa boca, tem poder para dar vida e para tirar a vida. Tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Tem poder para proferir mentiras, mas também proferir verdades. Da nossa língua, da nossa boca, tudo que sai, a Bíblia diz lá em Efésios, que é para se fazer notório o mistério do Evangelho. E Jesus, sendo o verbo de Deus, Jesus é a verdade. E todas as vezes que nós somos provados, que a lança traspassa a nossa costela, o que sai de nós é um testemunho fiel e verdadeiro, como o do nosso Senhor Jesus quando estava lá na cruz. Porque se nós temos que ser imitadores de Cristo, nós temos que falar em deveras, em verdade. Então esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção nesse texto. E quando eu profiro algo, tem uma coisa que não volta vazia, é a palavra lançada. Com uma palavra nós podemos matar a fé do irmão. Nós podemos agir como Caim. Caim proferiu mentira, porque quando o Senhor perguntou: cadê o teu irmão? Ele diz: não sei. Mas ele já tinha matado o irmão dele. Proferiu mentiras. Deu um testemunho falso. Mas o que mais me chamou a atenção foi a parte B desse texto, desse versículo, que é: e o que semeia contenda entre irmãos. Para nós entendermos a parte B, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é o dono da sementeira, e nós somos os servos que tem que sair a semear boa semente sem olhar a terra. Independente de quem seja, a boa semente tem que ser lançada. Porque se a gente retém a espada do sangue, se a gente retém a palavra de Deus, se a gente segura para nós aquilo que Deus está mandando dizer, nós somos malditos. O Senhor é o dono da sementeira, então Ele coloca nas nossas mãos a boa semente. E a partir do momento que nós saímos a semear, Deus já não vai mais requerer do semeador, vai requerer da terra que não quis receber a boa semente. Por isso é muito sério que as nossas mãos têm que estar limpas de sangue inocente. Mas a semente, quando plantada na terra, na boa terra, ela vai produzir um para 30, um para 60 e um para 100. A semente, quando lançada na terra que não tem espinhos, abrolhos, pedras,
Quando ela cai na terra boa, esta semente começa a se tornar árvore, porque ela começa a tomar forma, começa a crescer. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E o que muito me chamou a atenção, lá no livro de Judas, no versículo de número 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ai deles quem? Dos ímpios, daqueles que proferem mentiras e que semeiam contenda entre irmãos. E lá no versículo 12, olha o que está escrito: são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Quando uma semente é lançada e essa árvore cresce, e essa árvore começa a agir com impiedade, ou seja, age não com devoção às coisas de Deus, com respeito, com reverência, estas árvores começam a se tornar murchas, infrutíferas. A Bíblia diz que nós temos que ser árvores cuja as folhas servem de remédio e o fruto de alimento. Agora, a grande pergunta para nós nessa noite: que tipo de árvore nós temos sido? Volta no verso 11, por gentileza. Porque se nós estivermos agindo como árvores murchas, infrutíferas, ai de nós. Porque o Senhor vai vir nas nossas árvores, porque Ele tem fome e Ele vai requerer fruto. Ele não quer folha somente da nossa parte. E todas as vezes que nós somos levados pelo engano do prêmio de Balaão, nós somos testemunhas falsas que proferem mentiras, porque Balaão e Balaque ensinavam o povo a lançar tropeço para fazer os servos do Senhor tropeçar e desviar da verdade, que é o nosso Senhor Jesus, porque Ele também é o caminho. Mas olha lá o que está escrito no verso 12: 2 vezes mortas. Alguém tem dúvida aqui que não vai morrer fisicamente? Todos nós vamos morrer. Essa é a primeira morte, é a primeira. Mas olha o que está escrito em Apocalipse 21, versículo 8, que diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, testemunha falsa que profere mentira, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é o quê? Que é a segunda morte. E no texto de Judas diz 2 vezes mortas. Então vai morrer nessa terra e não vai ressuscitar com Cristo na glória. Vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se nós temos semeado esse tipo de semente nas terras, a Bíblia vai dizer que tem 2 sementes que nós podemos lançar. A boa semente, que é a palavra de Deus, sem distorção, sem dissolução, sem adicionar, sem tirar nada. A palavra pura, como diz em Provérbios, e também a semente de maligno. Essa aqui, o ímpio lança a semente de maligno. Sementes que produzem árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes morta e desarraigada. Desarraigada, irmãos, é algo arrancado pela raiz. E a Bíblia vai dizer
Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E se nós estamos ligados na videira verdadeira, os ramos serão santos. E lá em Apocalipse ele também diz: eu sou a raiz de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Mas se nós estivermos com o coração no dinheiro, como Judas teve, nós vamos ter no nosso coração a raiz de toda espécie de males, que é o quê? O amor ao dinheiro. Consequentemente, nós venderemos o nosso Senhor Jesus para os nossos próprios deleites, porque é isso que ímpio faz. E nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. A igreja tem que acordar e enxergar que não dá mais tempo, nunca deu tempo de brincar na presença do nosso Senhor Jesus. Ou serve a Deus, ou não serve. Porque naquele dia de Apocalipse 21, o Senhor vai fazer todos aqueles que agiram com impiedade e agiram dissolutamente nessa terra, gastando tudo nos seus próprios deleites, fazendo a vontade da carne, torcendo e vendendo o nosso Senhor Jesus, que é o verbo, a palavra, vai ser lançado no fogo e no enxofre. Olha o que uma semente tem poder de fazer na vida de uma pessoa. A semente que é lançada, se cair numa terra que não vai dar fruto para a glória de Deus, saiba que vai ser desarraigada, vai ser 2 vezes morta, vai ser infrutífera, vai ser árvore murcha. E esses frutos não vão saciar a fome do nosso Senhor Jesus. Abre lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Dá trabalho semear boa semente, irmãos. É muito trabalho preparar a terra, cultivar, para que essa semente crie raízes, raiz santa no nosso Senhor Jesus. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, Judas, raiz de toda espécie dos males, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Tem a raiz santa? Não, tem a semente de maligno, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quem é mais amigos dos deleites não entendeu que a graça ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Quem é amigo dos deleites renuncia à graça ao invés de renunciar ao pecado. E agora pega aqui: tendo aparência de piedade. Judas está dizendo sobre os ímpios. Quando nós olhamos para uma árvore bonita, cheia de folhas, mas não tem fruto, tem aparência, mas não tem essência. A gente pode olhar por fora, templos formosos, lindos, olha e fala: essa é uma pessoa piedosa, essa teme a Deus. Mas o interior cheio de imundícia e rapina, o interior cheio de impiedade e concupiscências mundanas, o interior cheio de obstinação, de orgulho, de calúnia, sem amor, o interior profanado. Semente que veio de Deus,
Semente plantada numa terra que está dando frutos para a glória de Deus? Ou sementes do maligno? Olha o poder que tem uma semente nas nossas vidas. E olha que interessante. Lá em Apocalipse 21, olha o que vai dizer. Os abomináveis. E se nós pegarmos para ler o Provérbio 6, vai dizer que a alma de Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. É muito sério, irmãos. Sabe quando às vezes a gente vira para alguém e fala assim: você viu o irmãozinho lá? Você viu o que o fulano falou? A língua é um mal que não se pode refrear. Todos nós somos árvores. E quando eu falo para uma árvore, eu começo a semear contenda, aí vai lá. Plantei uma semente, aí o outro começa. Aí começa a inflamar o curso da natureza. É muito sério. E a Bíblia diz que naquele grande dia a gente vai dar conta de tudo que saiu das nossas bocas. Toda palavra ociosa, nós vamos prestar conta naquele grande dia. Grande para uns, terrível para outros. Grande dia para quem foi lá, lançou a mão no arado, lavrou a terra, tirou os espinhos, galhos secos, tirou as pedras, construiu muros. Aquele que não teve preguiça de trabalhar, mortificar a sua vida para ter a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Para esses, grande dia, mas terrível dia para aqueles que deixaram a boa semente ser sufocada por espinhos, pedras, que deixou ser pisada, que deixou as aves do céu roubarem a boa semente. Para esses, lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que o porfiar é um pecado de iniquidade e idolatria. O que é o porfiar, irmãos? É o contender. O Espírito Santo vem dar uma revelação e nós dizemos: não tem nada a ver isso daí. Deus não liga para isso. Não é bem assim. Se eu fizer um pouquinho fora do que está escrito, não vai dar nada. Isso é porfiar. Se nós pegarmos o texto de Apocalipse 21:8, vai dizer que os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aquele que contende com a palavra comete o pecado de idolatria e iniquidade. Naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Judas, versículo número 15: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, renunciam à graça e não renunciam ao pecado, e cuja boca diz coisa muito arrogantes, semeando contenda entre os irmãos, admirando as pessoas por causa do interesse, raiz de toda espécie de males. E o dinheiro não quer dizer só a nota. Tudo aquilo que a gente troca. Domingo o culto é muito cedo. Troquei. Comércio. Todas as vezes que nós deixamos de cumprir um compromisso, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para correr essa carreira terrena e não correr a carreira que o Senhor propôs para nós. Interesse. Raiz santa, boa semente nas nossas terras. E quando alguém chega para pedir uma palavra para nós, o que tem saído das nossas bocas? Coisas muito arrogantes? Ou nós temos dado de comer e beber e vestir e hospedar a pessoa que precisa? Será que nós temos andado no caminho
seguido as pisadas do nosso Senhor Jesus, porque onde Ele passa, deixa brasas ardentes, ou seja, essa brasa, como Isaías, recebeu a brasa viva do altar, tocou e purificou. Então Ele, depois de purificado, semeou a boa semente, não lançou iniquidade, não multiplicou iniquidade, Ele não contendeu com a palavra do nosso Senhor. Isaías disse de prontidão, a palavra diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas se eu tiver com a atitude de ímpio, Deus vai me enviar para multiplicar a iniquidade? Não. Deus primeiro purifica. Deus primeiro tira a mentira dos nossos lábios, coloca a verdade, que é a palavra de Deus, e aí Ele nos manda. E quando chegarem até nós, teremos palavra de edificação, palavras de vida eterna, palavras de ânimo, palavras que faça notório o mistério do Evangelho. Olha o que está escrito lá em Judas, no versículo 18: os quais vos diziam que no último tempo, e nós já estamos vivendo os últimos dias. Então essa palavra é para já, é para agora. Haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes quem? Os ímpios, escarnecedores. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Aquele que causa divisão é o que semeia contenda entre irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e passa pela barba de Arão, e vai até a orla das vestes. Purificou. E uma vez purificados, não criamos divisão. Vemos um irmão necessitado, vai lá e dá uma palavra de ânimo, de força. Ao invés de ir lá e falar do cisco do olho do irmão, primeiro tira a trave e depois ajuda ele a tirar o cisco. Pessoas piedosas, pessoas que dão testemunho verdadeiro, que não proferem mentiras, não causam divisão no meio do arraial de Deus, porque o arraial é santo. E a Bíblia diz que nós temos que usar a pá para ajudar o nosso irmão a cobrir a coisa feia que ele fez. Mas aquele que causa divisão, que semeia contenda entre os irmãos, Deus está abominando. E esse vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Olha o que está escrito em Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios não profere mentiras. Mas quando vem o ímpio dar conselho pra gente, fala: não está escrito isso na palavra. Se tiver escrito, eu faço. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, quando é derramado sobre nós, nós recebemos a virtude dele. E uma das virtudes é o espírito do conselho. Consequentemente, eu não me coloco debaixo de uma cobertura ímpia, mas eu me coloco debaixo, me submeto à vontade de Deus. A Bíblia diz que não somos capazes de pensar por nós mesmos. E quando a gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós? Misericórdia! Aí eu vou por esse caminho porque é o melhor para mim. Mas antes, dobrou o joelho e pediu para o Espírito Santo mostrar o conselho para a gente seguir o caminho que é o nosso Senhor Jesus, e seguir em verdade para que a gente não perca a vida, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lá em Judas vai dizer que os escarnecedores andam segundo as suas ímpias concupiscências. Volta lá em Salmos. Antes
de andar segundo o conselho dos ímpios, antes de se deter no caminho dos pecadores, antes de sentar na roda dos escarnecedores, tenho prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Busca Deus, busca o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais ele acrescenta. Olha lá: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diferente da árvore que meditamos em Judas, que é murcha, infrutífera, desarraigada e 2 vezes morta. Qual árvore nós queremos ser? A árvore que está plantada junto a ribeiros de água, e a Bíblia diz que do trono de Deus fluem rios de água viva. E a água do Senhor purifica nós de toda imundícia. Ou nós queremos ser cortados pela raiz? Que lá em Mateus vai dizer que o machado está posto à raiz das árvores, e aquela que não dá fruto, a árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Judas, versículo de número 21. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quando eu me conservo, significa que eu não me corrompo, significa que eu busco fazer tudo conforme está escrito na palavra de Deus. Quando eu me conservo, eu permaneço firme, constante e sempre abundante na presença do Senhor. Quando eu me conservo no amor de Deus, a Bíblia diz que o amor não é leviano, que o amor não busca os próprios interesses, mas o ímpio busca os próprios interesses. Quando eu me conservo no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou ser uma testemunha verdadeira que profere verdade, e que ao invés de semear contenda entre os irmãos, eu vou lá e acolho. Que a Bíblia diz que é melhor que ande 2, porque se um cair, o outro levanta. E a gente tem que tomar muito cuidado com quem nós temos colocado do nosso lado. Se é em julgo desigual com os infiéis que nós temos nos prendido, o Senhor nos diz: conservai-vos a vós mesmos. E lá no verso 24 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Só tem um que pode nos guardar de tropeçar, porque o ímpio vai lançar a contenda, e o ímpio não permanece na congregação do justo, não subsiste no juízo. O ímpio faz tropeçar, mas o Senhor, que é poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Conselheiro, o Maravilhoso, esse é poderoso para guardar nós de tropeçar. Dessa forma nós vamos nos apresentar irrepreensíveis. Mas nessa noite é necessário eu meditar, porque se eu estiver proferindo mentira, eu já vou ter algo que me repreende. Se eu estiver dando um testemunho falso, já vai ter algo que eu sou repreendido. Se eu semeio contenda entre os meus irmãos, tenho algo que me repreende. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Tudo isso faz com que eu seja repreendido. E se tem algo que me deixa repreendido perante a sua glória, pode ter certeza que o que é poderoso vai desarraigar essa árvore.
vai tornar essa árvore murcha, infrutífera, 2 vezes morta, vai cortar pela raiz e vai lançar no fogo. Então que nessa noite nós possamos meditar nisso que o Espírito revelou, porque como árvores nós temos que limpar os nossos galhos secos. Todos nós somos árvores, e que tipo de fruto nós temos dado? O que tem saído da nossa boca? Qual tem sido o nosso testemunho? Como eu tenho agido com os meus irmãos? Como eu tenho agido lá fora? Que a Bíblia diz que a gente obedece na presença, mas muito mais na ausência. E Deus é o Deus que tudo vê. E quando Ele mandou as cartas para as igrejas de Apocalipse, todas as cartas estava escrito: conheço as tuas obras. Então Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo cada detalhe das nossas vidas, cada área da nossa vida que a gente tem agido de impiedade, agido com as nossas próprias concupiscências. Saiba, irmão, Deus está vendo a mim e cada um de nós. E olha só que interessante esse superlativo. A gente tem que ter alegria de renunciar tudo aquilo que nos afasta do nosso Senhor. Às vezes a gente acha que quando Deus está tirando os nossos galhos secos, a gente está perdendo as coisas. Mas a gente não entende o agir de Deus. Mas um dia a gente entende. E aí a gente vira e fala: graças a Deus. Mas a Bíblia diz também: em tudo dai graça. Seja no dia, que é o tempo da alegria, e seja na noite, que é o tempo da angústia. Então que nessa noite nós possamos analisar se nós temos sido testemunha falsa ou verdadeira. Se das nossas bocas tem saído mentira. Porque se tem, saiba que o diabo é o nosso pai e não o nosso Senhor Jesus. E o que semeia contenda entre irmãos. Que tipo de semente a gente tem lançado nas terras, para que assim o Senhor não venha nos odiar e nem nos abominar, para a glória do nome dele. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.